Me chamo Cleiton. A minha história começa na infância, né, que foi uma infância um tanto quanto que complicada para mim, por causa do relacionamento dos meus pais. Era um relacionamento muito difícil, eles tinham muitas discussões, brigavam muito, e eu acabava me sentindo culpado, né? Eu carregava dentro de mim, tanto que quem me via, quem me conhecia, jamais imaginaria o que eu carregava dentro de mim. Porque era uma criança aparentemente tranquila, muito comum, normal, mas dentro de mim eu carregava uma raiva muito grande, eu carregava um ódio contra as pessoas que estavam à minha volta, muitas das vezes até mesmo contra os meus pais, porque além de eu me sentir culpado pelo problema deles, eu também os culpava. E eu, na minha infância, eu tinha um problema nas vistas, que minha mãe me levava nos médicos e não descobria a causa. Meus olhos sempre lacrimejavam, escorria lágrima o tempo todo, e os médicos não sabiam por quê. Foi quando ela chegou na Igreja Universal, né, que ela ouviu falar, e ela me levou buscando uma cura para mim. E realmente eu fui curado. Minha mãe permaneceu na igreja, eu, como era criança ainda, eu acompanhava tudo, mas eu trazia dentro de mim esse ódio ainda, eu carregava essa raiva dentro de mim. Então, mesmo criança, era difícil eu conviver com outras crianças, eu brincar. Mesmo quando eu brincava, muitas das vezes, ali no meio da brincadeira, uma criança falava alguma coisa, ou fazia alguma brincadeira que eu não gostava, por causa desse ódio, eu já começava a pensar, quando eu crescer, eu vou me vingar dele. E eu tinha pensamentos horríveis, mesmo sendo uma criança. Depois de um tempo, eu comecei a ver vultos. Então, acordava na madrugada, eu não conseguia sair da minha cama para ir no banheiro, porque toda vez que eu abria o olho, que eu olhava, que eu estava no trajeto do banheiro, eu via uma pessoa em pé, no meio do corredor. Eu não conseguia ir, eu tinha medo, eu voltava para a cama. E durante muitos anos eu fui levando essa vida, vendo esses vultos, né? E com o passar do tempo começou a aumentar, e cada vez ele se aproximava mais de mim, chegava mais próximo, mais perto. E minha mãe já ia na igreja universal, e eu também já estava indo, estava começando a entender, né? Já ia começando a entender. Então, eu entendi que aquilo era espiritual. Foi na época que eu comecei a pegar firme, comecei a prestar atenção na pregação. Então, realmente, eu comecei a colocar em prática aquilo. Então, eu orava, né? Eu comecei a orar antes de dormir, eu pedia a Deus, meu Deus, me ajuda, eu não quero mais ver isso, porque eu entendo que isso é um mal, isso é um espírito. Então, eu comecei a orar, eu jejuava, eu comecei a ler a Bíblia, me envolver com as coisas de Deus, e foi quando eu parei de ver. Não apenas fui curado, como no início, mas eu me libertei espiritualmente. Mas ainda faltava algo. Ouvindo, né, as pregações dos pastores, ensinando sobre o Espírito Santo, de quem era o Espírito Santo, que era a presença de Deus dentro da própria pessoa, eu comecei a querer isso, eu comecei a desejar receber esse Espírito. Porque eu entendi que não bastava apenas estar na igreja. Eu entendia que essa tristeza, esse vazio dentro de mim só seria preenchido quando eu recebesse o Espírito Santo. Nessa época eu já havia me entregado, né, através do batismo nas águas, né, me arrependi dos meus erros, dos meus pecados, desse sentimento, esse ressentimento que eu tinha dos meus pais. Eu jejuava, eu me focava mais nas coisas de Deus. Nessa época, mesmo muito novo, eu comecei a evangelizar, porque eu queria me envolver com as coisas de Deus. Então, eu entrei no grupo de evangelização, eu evangelizava, eu levava a palavra de Jesus para outras pessoas, né? Foi na época em que o Espírito Santo desceu sobre mim, porque não tinha como eu fazer a obra, eu permanecer fazendo a obra, se eu não tivesse o Espírito dele dentro de mim. Eu recebi o Espírito Santo num domingo pela manhã, lembro que era numa época de frio, domingo bem cedinho, 7 da manhã, na reunião das primícias. E eu lembro que no momento em que eu recebi o Espírito Santo, eu fui tomado de muita paz.
né? Aquela raiva que eu tinha na infância, aquele vazio já não existia mais. Mas o que eu diria que foi mais forte neste momento para mim foi eu conseguir enxergar a dor das pessoas, porque isso fez com que eu desejasse, aquilo ardia dentro de mim, eu querer levar aquilo que eu tinha recebido, aquilo que eu estava sentindo a outras pessoas. A minha vida, eu diria que começou naquele momento, começou dali. Dali tudo se fez diferente na minha vida. Lógico que muitas pessoas acham que quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente não vai ter problemas, né? Nossa vida, eu quero receber o Espírito Santo porque eu tenho muitos problemas e eu não vou ter mais problemas. Não, nada disso. Muito ao contrário. Eu comecei a ser excluído dos grupos, as pessoas começaram a me excluir, os meus amigos começaram a me criticar, a me perseguir, fazer piadinhas. Eu era um motivo de piada na escola, né? Mas, mesmo assim, o meu foco era o Espírito Santo. Manter firme com Deus, né? Então, mesmo eles me perseguindo, quando eles se aproximavam, eu falava de Jesus para eles. Então, era engraçado porque muitas vezes esses que me criticou tanto, que me perseguiu, depois quando eu falava de Jesus para eles, convidava para ir na Igreja Universal, eles iam comigo. Eles passaram a me respeitar, né? Mas aí também começou a ter outras perseguições em casa, né? Porque aí eu era criticado por causa da minha fé na minha própria casa. Eles não entendiam, principalmente o meu pai, que numa época ele não gostava da igreja. Meu pai, ele ia até em uma outra igreja evangélica, mas ele não gostava da Universal. Então, eu e minha mãe, nós acabamos sofrendo muitas perseguições, indiretas, reclamações, mas em todos esses momentos eu entendia que eu tinha que olhar para Deus. O meu pai, com o tempo, ele começou a mudar. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito nervosa, né? Então a gente começou a ver a mudança nele, ele começou a entender a necessidade também de buscar Deus. E um tempo ele foi junto com a gente, ele frequentou, ele começou a buscar também juntamente com a gente na igreja. Então hoje, até brinco, né? Quem vê eu e meu pai é muito diferente de como nós éramos antes. Porque eu não tenho lembranças de ter ouvido meu pai falar para mim, eu te amo. E eu, da mesma forma, nunca tinha falado para ele. Eu não conseguia verbalizar. Aí hoje é até engraçado, porque muitas vezes meu pai ele me liga praticamente só para dizer eu te amo. A minha vida sentimental, porque como eu relatei, muito novo eu comecei na fé e me mantive, permaneci e Deus preparou a pessoa certa no momento certo. Ele colocou a minha esposa nos meus caminhos, né? Hoje nós estamos aí levando a palavra de Deus para outras pessoas, ganhando almas, salvando vidas. Para mim não tem riqueza maior, não tem nenhum bem que se compare a isso, a ter o Espírito Santo e poder levar a outras pessoas, né, o que a gente tem, poder levar vida, levar Deus para outras pessoas. E essa certeza da salvação, essa certeza de que Deus está dentro de mim, que eu estou com Ele a todos os momentos, a todos os instantes, isso é imensurável.